Iniciando a nossa atividade, vamos encontrar em Allan Kardec essa informação que nos diz: há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes. Os senhores já devem ter ouvido falar de gente assim, já devem ter presenciado, já podem até mesmo ter sido beneficiados por alguém assim. Por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitas matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais, entre elas o ambiente em que nos encontramos. Aos que somos espíritas, ou aos que ainda não sentem-se espíritas, mas já há algum tempo frequentam casa espírita e adentram câmara de passe, sabem, reconhecem que o ambiente ideal, adequado, pela disposição das cadeiras, o silêncio, a luz um pouco mais na penumbra, e o comportamento, a condição moral daqueles que impõem as mãos e oram, são variáveis consideráveis e importantes para que o passe, o momento do passe, se verifique a sua aplicabilidade, ou seja, para que tenha um real efeito. Além disso, o meu psiquismo, a minha intenção, a minha presença mental ali naquele instante do passe, para conseguir perfeitamente absorver as energias ali derramadas sobre mim. Encontramos essa informação na obra A Gênese, item 32, obra de Allan Kardec. No slide seguinte, nós encontramos essa informação. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras, diz Allan Kardec. Pelo próprio fluido do magnetizador, que é o magnetismo, com licença, é o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Perceba, o magnetismo, segundo Allan Kardec, propriamente dito, em que a ação magnética, energética do encarnado sobre outro encarnado. É você, Jefferson? No segundo item, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Não, esse é o terceiro. Obrigado. Ainda bem que eu estudei para a palestra. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Magnetismo espiritual. Sempre que os senhores estiverem com alguma enfermidade, com um parente, precisando que, além da medicação que já está sendo administrada, do repouso, da dieta, da asepsia, ainda assim continua apresentando um quadro enfermiço, que o seu aspecto psicológico também já está sendo trabalhado, mas também rogar e buscar contar com o apoio da espiritualidade. Nós aprendemos na Igreja Católica e até mesmo em outras religiões que todos temos um anjo da guarda.
No Espiritismo chamamos de espíritos protetores, há quem chame de anjos guardiões, enfim. O importante é que sempre há alguém que pode espiritualmente nos auxiliar. Como nós não somos somente matéria, somos também espírito e somos também mente, é interessante que nós possamos tratar todas essas dimensões. Se estamos algo adoecidos e tomamos a medicação adequada, indicada pelo profissional competente, estamos guardando repouso, e ainda assim a melhora apresenta-se lenta, talvez haja algum reflexo ou algum nascedouro desse adoecimento na dimensão espiritual. Daí nos valermos da intervenção dos espíritos, através de uma prece em que rogamos naquele instante a aplicação fluídica, magnética de um passe que possa dissipar aquelas dores, aquele mal-estar, e isso somado à nossa fé nos favorecer. Neste item 2. No item anterior, quando falava do magnetismo direto, em que um encarnado atua sobre outro, eu quero dizer que nem sempre essa atuação é apenas no instante em que se provoca um transe como um passe. Vamos rezar juntos e você impõe as mãos sobre a minha cabeça e reza sobre mim. Esse magnetismo está impregnado em nós o tempo todo. E pessoas há que no instante de uma discussão, de uma raiva, de uma briga, ao se dirigir a você, ao envolvê-la nos braços, ao tocar em você, ao apenas dirigir um olhar, está emitindo energias em sua direção, fluido em sua direção, que a depender do seu estado emocional, psíquico, espiritual, será certamente afetado ou não com aquela emoção, com aquela energia, com aquela emotividade. Por isso termos tanto cuidado em reagir frente a acusações, grosserias, violências de toda ordem que o outro possa intentar naquele instante contra nós. Porque uma vez interagindo com aquela pessoa na mesma dimensão da discórdia, da briga, da grosseria, estamos vibrando juntos e construindo energia deletéria juntos, que vai certamente adoecer a ambos. O magnetismo está presente na nossa alimentação. Certa feita, quando minha avó, que era quem nos criava, com quem morávamos, já não mais podia fazer a comida em casa, o almoço e a janta, já era minha irmã quem fazia. Certo dia eu cheguei em casa para almoçar e quando pus a primeira colher à boca, eu disse: a vovó fez essa comida. E ela sorriu de onde estava. Como é que tu sabe? Eu digo: o sabor. A neta que aprendeu com ela, minha irmã, usava os mesmos temperos, no mesmo tempo, a mesma forma de preparo, mas o sabor era diferente. E poderíamos dizer que esse sabor é atribuído ao magnetismo de quem fez? Sim, sem nos adentrarmos profundamente nesse assunto para explicar o porquê disso, mas de maneira até grosseira e geral, dizer que é sim. Não tem aquela história de que é o amor depositado naquela alimentação, a pessoa que faz, mas tinha dias que ela estava tão irritada para fazer a comida, e ainda assim aquela comida saía tão saborosa. A que se refere aquilo? Por que que alguém aparentando um estado e outro emocional pode também ainda assim continuar produzindo um sabor positivo? Como eu disse, não vou aqui me adentrar, porque é apenas uma palestra, não um estudo, de modo tão profundo para que nós separássemos cada coisa e melhor pudéssemos compreender.
mas dizer que o sentimento empregado interfere, mas também interfere, sobretudo, a vontade, que é o que nós vamos ver em slides vindouros. A vontade, a necessidade de fazer, de executar, é o que, sobretudo, atua naquele instante. Isso vale para outras questões. No trabalho, não só no alimento, não só na bebida. E da forma que existe uma influência positiva para dar um sabor bom e que nos faz bem, há uma influência negativa que pode dar, além de um sabor ruim, uma indigestão, advinda de um fluido grosseiro, advinda de um fluido oriundo do desequilíbrio. Vamos encontrar no próximo item, por favor. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Quando estamos na câmara de paz, quando um passista está em qualquer lugar, o médium, o magnetizador, e ele evoca a presença de um espírito amigo para aquele instante do passe, e certamente é atendido, porque nunca ficamos desassistidos, acontece naquele instante uma magnetização mista, ou uma magnetização semi-espiritual, onde há a presença do encarnado e do desencarnado. Contudo, a atuação do encarnado será maior, ou deverá ser maior, em alguns casos, por força das circunstâncias, por reações adversas que a pessoa pode sentir naquele instante de um baque, e ainda assim manter-se de pé, ministrando o passe. Pode acontecer do contrário, em que o espírito, percebendo aquilo, aumenta a sua condição de magnetização em razão da condição em que se encontra o encarnado. Contudo, costumamos até dizer, não é uma estatística grafada nos livros, mas poderíamos dizer, pelas interpretações que temos assistido de palestras e da própria literatura, quando diz que é mais do encarnado que do desencarnado, como numa câmara de passes, poderíamos dizer 70% do que é aplicado é do encarnado e 30% da espiritualidade. Com isso, demonstra o tamanho da responsabilidade que o passista, que o magnetizador tem naquele momento. Kardec, o tema nos propõe na palestra magnetismo e espiritismo. Allan Kardec, esclarecendo sobre o magnetismo, vem dizer que a ciência veio dar prova ao que acontece. Para que nós saiamos daquela concepção primitiva de que existem seres especiais dotados de recursos, mais que os outros, capazes de promover milagres. O que há, na verdade, é pessoas já conscientes e responsáveis do seu papel, em condição de operar certas manifestações físicas e intelectuais. Lá em A Gênese, no item 14, Kardec esclarece: o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas. Digamos primeiramente que dos fatos reputados milagrosos ocorridos antes do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que ele, o Espiritismo, veio revelar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e como tais, nada tem de sobrenatural. Pode ser sobre-humano, que vai além das condições de percepção
e compreensão no passado e agora dos humanos que agem. Mas não é sobrenatural, porque subentende-se que algo que é sobrenatural é aquilo que foge às leis da natureza e os fluidos. O espírito não foge às leis da natureza. O que acontece é que a ciência, àquela época de Kardec, no século XVIII, século XIX, século XX, chegamos agora ao XXI, ainda com duros embates da própria ciência em querer anular a existência do ser espiritual. Muito embora já tenhamos a psicologia, através da sua quarta força, trabalhando o conceito da interexistencialidade, em que não somos apenas mente e corpo, mas mente, corpo e alma. E que, portanto, informações acravadas, registradas nas 3 dimensões, que interagem de modo adverso ao que compreendemos necessariamente de uma ordem sequencial. Por isso, muitas vezes, quando deveríamos estar bem, por tudo ao nosso redor estar bem, nos encontramos mal, porque algo que não conseguimos entender emerge de dentro de nós, nos trazendo algo melancólico, perturbador e inquietante. Indo adiante, Kardec nos diz: esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio e que por isso passaram por prodígios nos tempos idos. Aqui poderíamos citar o caso da mediunidade. A nuvem que falou, o fogo que apareceu e revelou, assim como outras revelações e fenômenos que surgiram, que aconteceram aos grandes profetas que vamos encontrar no Velho Testamento, o maior livro de registros mediúnicos que nós temos na humanidade, e que, na verdade, a doutrina espírita nos explica através do Livro dos Espíritos e das outras 4 obras que compõem o Pentateuco kardeciano. Ele vai nos dizer ainda: do mesmo modo que o magnetismo, o Espiritismo, revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, porque eles em todos os tempos se produziram, porém não se conhecia a lei, e foi o desconhecimento desta, a lei, que gerou a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Quantas superstições nasceram do fato de naquele dia coincidências terem ocorrido. Só que essas coincidências, e o termo coincidência, para explicar num viés materialista, na verdade aconteciam a partir da intenção de espíritos que, por sua vez, na mais das vezes zombeteiros, brincalhões, gostavam de produzir fenômenos, brincadeiras, circunstâncias com o objetivo tão somente de divertir-se à custa da ignorância dos encarnados que nada entendiam. E daí, muitas vezes, atribuirmos a animais, objetos, sons, algo que represente agouro ou vantagem, o que nada tem a ver, na verdade, quando vamos estudando o Espiritismo. Vamos perceber que o signo não quer dizer absolutamente nada. Vamos perceber que a cor da roupa naquele dia não influenciará para que as coisas deem certo. O meu pensamento, a minha perspicácia, mas também a minha necessidade e o momento chegado de eu obter algo é que compõem os elementos necessários para que eu adquira alguma coisa. E não elementos exteriores que me remetem a um culto, a uma ação mítica, como se os espíritos e o próprio Deus, Jesus e a espiritualidade maior, fosse responsável por atribuir favores
a pessoas que lhes agradem com ofertas, o que sabemos não ser verdade. Próximo. Esse japonês, Matsuri Emoto, fez uma pesquisa muito relevante. O impacto do pensamento, do sentimento e das palavras das pessoas sobre as coisas. Pesquisou inicialmente um frasco com arroz e depois foi observar a água. Então ele pedia que pessoas pronunciassem palavras próximo do copo com água, palavras diferentes, em dias diferentes, em circunstâncias diferentes. E decorrido algum tempo, ele fora examinar as moléculas da água e, com aparelhos especiais, conseguiu ali registrar a alteração e a formação de alguns cristais nessas moléculas. Na primeira, veja, isso é um cristal formado na água que recebia aquela água a palavra gratidão. O próximo, que recebia a palavra amor. O próximo, aqui que recebia a palavra mal. Veja a diferença na cor. Parece algo mais espesso, algo que remete-nos à deleteriedade, a algo ruim. Imaginemos que se a água estivesse nessa cor e dessa forma e não tivesse no rótulo o nome Coca-Cola, não a beberíamos. Pode passar. Aqui, amor e gratidão. Pode passar. Pode passar mais. Aqui, foi colocada uma música de heavy metal. E a molécula da água ficou assim. Depois o copo quebrou. Na próxima. Aqui há o som da música Imagine, de John Lennon. A próxima, por favor. Pode passar. Aqui, eu não lembro a palavra. Mas era uma palavra horrível. Que bom que eu esqueci. Não vou mais dizê-la. Pode voltar. Na ruim. Que a outra é boa. Então perceba como um cientista, ao registrar o poder da mente, das palavras e das coisas na água. Interessante, eu pesquisando sobre isso, o site que publicou essas fotos dizia: se levarmos em consideração que nosso corpo é formado praticamente de 60% de água, imaginem como não ficam, se pudessem ser registradas, aquilo que há de água em nós quando nós nos embebemos de ira, de raiva, de inveja, de ciúme. Da mesma forma, quando nós nos revestimos de uma alegria, de um contentamento, de uma felicidade, do sentimento de amor, a própria paixão, que é uma energia pulsante, forte, que nos dá a coragem de disputar e de tentar algo. Sobre essa questão da magnetização, nós vamos encontrar, pode passar o slide, nós vamos encontrar a pomada Vovô Pedro no meio espírita, que é uma pomada que tem na sua base lanolina e a vaselina como veículo das substâncias advindas de diversas plantas, é extraído de diversos vegetais aquilo que tem uma ação anti-inflamatória, antibiótica, anestesiante, enfim, dentre várias outras vantagens que a medicação tem, e que foi trazido a lume através de um médium por nome João Nunes Maia, que quando fora lançar um livro
salvo engano, Amor e Ódio, num centro espírita, dentro de uma colônia de rancenianos, após o seu trabalho de entregar os 105 volumes que ele houvera levado para aquela ocasião, vê adentrar no salão do centro espírita todas as personagens do romance que ele houvera psicografado. E por fim eles entraram em fila, foram uns para um lado, outros para o outro lado, e aí pelo meio adentrou o espírito que ele era, o mentor espiritual, Fernando Miramês, acompanhado de um senhor desconhecido daquele médium, que diz a ele que iria lhe ditar uma receita para a preparação de um unguento que iria aliviar as dores, infecções daqueles rancenianos, mas que também poderia ser utilizado para outras várias afecções da pele, doenças diferentes em pessoas diferentes. Ao ditar todos os ingredientes, inclusive alguns de difícil aquisição, por só se encontrar na Índia, ele dita também o modo de preparo, como deveria ser feito. Nunes faz a primeira produção numa panela de pressão de 2 quilos, e após produzir, testa num pedinte que ficava à frente da União Espírita Mineira e que tinha feridas nas pernas. Nunes entrega um potinho e pede que aquele homem aplique nas pernas para ver o que vai resultar. E no tratamento, aquele homem volta, passou alguns dias sem ir à União, e quando lá retorna, Nunes pergunta: uai, então o remédio não fez efeito? Fez, doutor. Numa das pernas está aqui, curado, sarado, como se nunca tivesse havido nada. Mas e na outra, por que não passou? É porque esse é o meu ganha-pão. Se eu curar as duas, eu vou ter que trabalhar. Então, há também quem queira usar para interesses outros, não é? Mas o importante é que aquela pomada deu certo. Contudo, ele ficou algo preocupado. Como eu vou continuar produzindo essa pomada e levar para mais pessoas? Foi consultar seu amigo pessoal, Francisco Cândido Xavier, a quem levou também um potinho e que lhe disse: Nunes, como você pôde ficar tanto tempo sem me trazer essa pomada? A partir de agora, nunca mais ninguém sairá daqui com as mãos vazias, porque as pessoas saíam com potinhos ou um pouco do potinho da pomada para usar nas mais diferentes dificuldades. Mas o Nunes lhe conta que estava sem poder fazer aquilo, era caro, precisava ser produzido em maior quantidade. Como fazer? E Dr. Bezerra de Menezes se fizera presente naquele instante e diz através de Chico Xavier que Nunes deveria buscar apoio em casas espíritas, para que os espíritas ajudassem a financiar a aquisição daquelas matérias-primas e da base e dos instrumentos de manipulação da pomada, mas também ajudasse na distribuição daquele unguento mundo afora. Coisa que já acontece hoje há várias décadas, a grande maioria nessa plateia conhece até por usar e já ter se dado bem com a pomada. Mas aí, que interessante essa pomada, vovô Pedro, que ela é produzida dentro de casas espíritas, a sua fórmula, ela está devidamente registrada nos órgãos de competência do Brasil, contudo não é revelada para evitar uma banalização desse produto. Ainda assim, ela não é feita apenas desses requisitos oriundos da natureza. Ele é confeccionado num sistema de trabalho enérgico, fluídico, onde pessoas voluntariamente reúnem-se por 2 dias e através de cânticos e preces operam todo o trabalho de lavar os potinhos, etiquetá-los, produzir no panelão, colocando ali a mistura das essências, derretendo a base
e por fim colocando nos potes, arrumando em caixas e distribuindo mundo afora. As respostas e informações que temos de curas com o tratamento dessa medicação são as mais variadas. E aqui dizer que além de uma ação física, material, temos uma ação magnética sobre ela. O magnetismo empregado no instante da produção da pomada Vovô Pedro acompanha aqueles potinhos por onde eles vão, por onde eles forem, para serem bem utilizados. Da mesma forma acontece noutros fabricos. Nós temos no livro Distante de Deus a revelação de como se processa a produção de algumas bebidas como a cerveja e a presença de entidades deletérias junto àqueles enormes tanques no instante em que estão sendo ali adicionados todos os elementos e produzido a cerveja. E aí nós vamos encontrar que instrumento, que bebida, que fabricação poderosa, porque a principal droga, a que mais leva as pessoas a outras drogas, a que mais tem destruído famílias, é incrível como a estrutura e o poderio econômico que está por detrás disso não é afetado por nenhuma campanha de moralização. Vi recentemente vários artistas pedirem em campanhas publicitárias muito bem feitas e caras, às vezes pagas por donos, por fabricantes de cerveja, para que as pessoas não misturem álcool e direção, que ao beberem não dirijam, mas ao invés de dizer, não bebam. Para que beber? Para divertir-se. Para que beber? Para sorrir, para ouvir a música. Em instante algum a propaganda pede a diminuição do que se bebe. Pede subliminarmente, beba tudo que tiver direito, depois é só você arrumar um táxi ou alguém que dirige o seu carro. Essa é a mensagem que está implícita. Outro dia comemorava-se a derrocada da indústria do cigarro, porque agora tinha que conter informações no verso das doenças que aquilo podia causar. Por que não se consegue fazer isso com a cerveja? Os efeitos psicológicos, mas os efeitos neurológicos, orgânicos, que a grande quantidade daquela substância ingerida pode causar. E se pudéssemos ali colocar no rótulo também a influência espiritual que aquele líquido, uma vez tomado de forma regular e abusiva, pode trazer para o organismo, para a vida e para a mente de qualquer pessoa. E pensando sobre a pomada Vovô Pedro, porque ela é instrumento de discórdia, porque os espíritas não estão satisfeitos com o que fizeram quando eram protestantes e quando eram católicos, e tudo o que fizeram em nome de Deus, matando, roubando, enfim. Agora espíritas continuam com algumas questões farisaicas, querendo dividir pessoas, isto é espiritismo, isto não é espiritismo, e quem assim o faz, agredindo e machucando, é por sua vez também não espírita. Então Allan Kardec recebe a carta, aliás, na verdade, ele conversa com a senhorita Hermance do Fox, que ele revela o que houvera acontecido, algo muito interessante, houvera adoecido, e o espírito lhe lembrou uma medicação que um dia ela havia psicografado, mas que tinha se perdido. E o espírito relembra o que houvera psicografado e manda que ela prepare aquela medicação e se trate. Hermance ficou boa, funcionário seu ficou bom, outras pessoas a quem ela deu aquela medicação e que tinham problema na pele ficaram boas. E Kardec, vendo o resultado, registra na edição de novembro de 1862 da Revista Espírita. Pode passar, por favor, dizendo assim: tendo seguido a prescrição, em poucos dias a perna da senhorita do Fox estava cicatrizada e a pele restaurada, coisa que acontece comumente com quem usa a pomada Vovô Pedro. Desde então se sente bem
não lhe sobrevindo nenhum acidente. Felizmente, a sua lavadeira também foi curada de mal idêntico. Um operário se ferira com um fragmento de foice, o qual penetrou profundamente na ferida, produzindo inchaço e supuração. Falavam em amputar-lhe a perna. Com o emprego daquela pomada, o edema desapareceu, cessou a supuração e o pedaço de ferro saiu da ferida. Em 8 dias, aquele homem pôde caminhar e retornou ao seu trabalho. Eu já vi pernas evitarem amputação com o uso adequado da pomada Vovô Pedro, além, claro, de alguma medicação e de uma terapia medicamentosa que estivesse sendo aplicada. Mas que só chegou até a pomada porque o remédio nada de resolver, porque o tratamento material apenas não houvera resolvido. Aqui vamos encontrar, portanto, alguma outra informação. Será que é o remédio que a pessoa usava que não era adequado? E esse tem um potencial anti-inflamatório, antibiótico, curador maior? Talvez esteja aí algo de magnetismo impregnado nessa produção, nessa aplicação, na fabricação dessa medicação. Adiante, por favor. Kardec, isso são palavras de Allan Kardec na Revista Espírita, ainda diz: aplicada sobre furúnculos, abscessos, panaríceos, ela os fazem romper em pouco tempo e logo cicatrizar. Atua extraindo da chaga os princípios mórbidos, saneando-a e provocando, se for o caso, a saída de corpos estranhos, como lascas de ossos, de madeira e etc. Parece que é também muito eficaz para os dartros e, em geral, para todas as afecções da pele. Adiante, por favor. Foi? Volta um. Ah, sim. Vai. O que não as impediu de serem reconhecidas como verdades. Esse trecho não era para estar aí. Alguém materializou. Não é aí mesmo. Pode voltar. É que Kardec diz assim: por que trazer uma prescrição dessa? Não já tem os médicos, os farmacêuticos, à época, sobretudo, boticários. Não já existem recursos? Por que o Espírito vir trazer? Os espíritos bons se interessam pelos sofrimentos da humanidade. Os espíritos bons se interessam pelos sofrimentos da humanidade. Um dia me perguntaram, por que, em pleno século XXI, quando já não precisamos mais de certos fenômenos, por que que os espíritos que não precisam de títulos, por que você ainda recebe o espírito de um médico, que é chamado de doutor e que atende dentro de uma casa espírita? Para mim, essa frase do codificador responde: os espíritos bons se interessam pelos sofrimentos da humanidade. Não é, pois, de admirar que busquem aliviá-los e em muitas ocasiões provaram que o podem, quando bastante elevados para disporem dos necessários conhecimentos, porquanto veem o que não podemos ver os olhos do corpo, preveem o que o homem não pode prever. Acho que essa explicação é bem plausível para a pomada, é bem plausível para o trabalho que Dr. Bezerra ainda realiza, é bem plausível para o trabalho que Dr. Fritz realiza, é bem plausível para o trabalho que Dr. Wagner realiza e que os nossos mentores realizam conosco, nossos guias espirituais. Adiante. Ah, tá aí. Não, pode voltar. Era isso. Está em Allan Kardec, Revista Espírita, março de 1862. Eu havia falado novembro, perdão. Aí vamos encontrar em Leon Denis o seguinte, que nos pede, na sua obra Depois da Morte, capítulo 17, nos recomenda, não é? Importa penetrar o segredo dessas leis, porque de seu conhecimento decorrerá para o homem a posse de forças consideráveis. Forças consideráveis. Quando às vezes olhamos para a matéria e não enxergamos mais recurso na lei,
nos imperativos, nas pessoas ao nosso redor, e que, voltando-nos à espiritualidade, ao magnetismo impregnado pela força da nossa vontade, pelos fluidos que são operados pela nossa vontade, desejo no bem e fé, forças consideráveis podemos adquirir e ter posse delas, cuja utilização prática pode transformar a face da terra e a ordem das sociedades. Nós conhecemos aqui em Parnaíba, em janeiro de 2015, o doutor psiquiatra com doutorado em psiquiatria, Alexander Moreira, que na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, desenvolve um trabalho e está à frente de um núcleo de pesquisa em saúde e espiritualidade. Vários hospitais, Brasil afora, não espíritas, não religiosos, já trabalham com a técnica de bioenergia, aplicação fluídica. Alguém impõe as mãos e fica ali em prece ou com algum mantra específico na cabeça, desejando algo de bom, mentalizando uma música de teor elevado, de harmonia considerável, e aquilo registra-se um impacto positivo na saúde, na economia da saúde daquele paciente. Adiante. Só retorna, por favor, porque essa expressão aqui, ordem das sociedades. Sabe por que Leon Denis diz que pode transformar a ordem das sociedades? É porque o materialismo viria abaixo. Quando percebêssemos que pelos recursos da mente poderíamos aliviar, evitar, impedir várias coisas, o capitalismo seria profundamente abalado, uma vertente do materialismo, porque produtos, itens, deixariam de ser comercializados, uma vez que ali estão sendo atingidas. Se nós formos buscar nos registros que a nossa Dona Graça faz dos atendimentos de sábado aqui, vamos construir um mapa muito curioso. Pessoas vindas de todos os lugares, de regiões as mais diferentes. Se formos ver o número ou os números e compararmos com algumas casas de saúde, de urgência e emergência da cidade, no mesmo dia, vamos ter na casa espírita mais pessoas sendo atendidas, medicadas e em tratamento do que em algumas casas de saúde. Um dia, fazendo assessoria de comunicação de um hospital de urgência e emergência da cidade, tomei a curiosidade de ver o registro dos últimos 2 meses, naquela época, dos 2 meses anteriores. E por incrível que pareça, eles comemoravam que os fins de semana estavam menos violentos. E não era violento de briga, era violentos de acidentes, porque são os maiores números registrados nos hospitais, são acidentes de trânsito. Por incrível que pareça. Nós, operando carros e motocicletas, por nossa vez, com a mente, a alma e o corpo em desequilíbrio, causamos acidentes, nos matamos, ferimos e nos ferimos. E encontrei, em comparação com nossos números, mais pessoas atendidas aqui do que lá. Num sábado, num atendimento médico espiritual. A ordem das sociedades pode ser alterada quando nós vamos descobrindo certas coisas. Quando nós vamos percebendo que somos os responsáveis pelo nosso psiquismo, quando vamos percebendo que somos responsáveis pela economia não só financeira da nossa casa, mas a economia fluídica da nossa vida, do nosso corpo e do ambiente em que estamos, e as coisas vão melhorando e a gente diz assim, a paz está reinando no meu lar, é que certamente estamos ali fazendo o culto do Evangelho no lar. Estamos indo regularmente à casa espírita ou à religião
que gostamos, que melhor nos identificamos. Já estamos afeitos a atividades de práticas caritativas e sociais. Estamos melhorando o nosso humor. Estamos silenciando mais frente à agressividade do outro, porque se o outro é agressivo, eu não preciso ser receptivo à agressão. É que quando nós vamos nos modificando, nós vamos nos melhorando, sistemas outros que antes nos presidiam, a mente, caem por terra. Antes eu achava que eu precisava daquela cervejinha para almoçar. O meu fígado não, só eu. Antes eu achava que eu precisava daquele amuleto para ser ouvido ou atendido. Antes eu achava que eu precisava daquele cigarro para me acalmar. Antes eu achava que eu precisava daquela pessoa para viver. E descobri que o sentido e o significado das pessoas, das coisas, das circunstâncias em minha vida estão mediante o olhar que eu projeto sobre elas. E longe de ser uma atitude egóica, desvirtuosa e desequilibrada, eu preciso me ver como a pessoa mais importante a ser trabalhada, a ser melhorada, a ser reorganizada, para que com isto eu e o que está à minha volta também se melhore. Leon Denis, ainda no mesmo capítulo e obra, nos diz: os fenômenos magnéticos tornam evidente não só a existência da alma, mas também a sua imortalidade. Porque se durante a existência corpórea essa alma se desliga do seu grosseiro invólucro, vive a pensa fora dele, com mais forte razão achará na morte a plenitude de uma liberdade. Deixaremos de nos sentir medrosos em relação ao fenômeno mortis, porque perceberemos que a vida verdadeira é do espírito e não da matéria. Há pouco citávamos aqui alguns espíritos: Miramês, Bezerra de Menezes, nosso irmão Wagner. Espíritos, eles já desencarnaram e de vez em quando comunicam-se, interagem conosco e nos ajudam naquilo que pedimos. Como podemos ter medo da morte? Ah, mas eu não tenho medo de morrer. Eu temo é pelos meus que vão ficar, a desorganização que isso possa resultar, os projetos que possam não ter continuidade. Tudo é e vem de Deus. Nós é que atrapalhamos as coisas. Se nós não estivermos mais aqui para dar continuidade a uma tarefa que antes desempenhávamos, outro irá desempenhar. Talvez melhor que nós, pela força das circunstâncias, do progresso científico, que aquele instante em que ele chegar já esteja imperando. No tempo da minha avó, que dirigia esta casa, esse centro não tinha data show, câmera, microfone sem fios e outros recursos que hoje possuímos. Porque nem os equipamentos existiam aqui para serem ofertados de modo tão fácil de manusear, adquirir, editar, de possuir, enfim. Quando nós chegamos agora e assumimos essa casa, encontramos vários outros meios. Hoje já contamos com um recurso, o mais forte que tem, que ela, por exemplo, não tinha: a liberdade. Porque vieram a essa casa, em nome da igreja, buscar os livros espíritas que ela tinha para queimar. Porque pessoas houveram que deixaram de relacionar-se com ela, porque ela havia assumido-se espírita e fundado, construído uma casa espírita. Comerciantes deixaram de fornecer mantimentos. Pessoas deixaram de lhe encomendar roupas, porque ela era costureira, em nome da sua posição espírita. Hoje, até moda é dizer que é espírita, até chique é dizer que vai ao centro espírita, que foi ao centro espírita, tomou um pasto bonzinho, já posso ir para o carnaval. Ou outros que dizem assim: carnaval passou, quinta-feira estou no centro para tomar meu passe, para revigorar as forças, que é para não ficar abalado pelo que aconteceu por lá. É bem verdade que após dormir, se alimentar bem, se hidratar, vir a uma reunião espírita e tomar um passe, a pessoa se revigore de verdade. Quanto aos obsessores
que, vendo os seus sentimentos e ideais mais grotescos e comezinhos, não sei dizer ao certo se afastaram só porque naquele dia, de forma interesseira, a pessoa veio à casa espírita. E aí, Leon Denis diz assim: uma coisa nos consola, é a certeza de que todo homem animado de simpatia profunda pelos deserdados, de verdadeiro amor pelos que sofrem, pode aliviar seus semelhantes por uma prática sincera e esclarecida do magnetismo. Ore sobre o seu familiar que precisa de ajuda. Imponha as mãos. Fluidifique a água de sua casa. Quem mais pode ter melhores sentimentos por você e os seus que não você mesmo? Magnetize a água que você vai beber, que você vai dar para o seu idoso enfermiço, para a sua criança, o seu bebê. Sobre Evangelho no Lar, quando a orientação é a respeito de uma vez por semana, é no mínimo. É que pelo menos uma vez por semana façamos. Mas se o pudermos fazer todos os dias, que o façamos. Nada tem a ver com fanatismo. Isso é loucura, fazer Evangelho no Lar todo dia. Engraçado. Então Deus só funciona às quartas, aos domingos, às segundas? Eu só devo me relacionar com Ele, falar com Ele, promover e projetar algo de positivo na minha casa? Acontece é que a tudo nós queremos atribuir rituais. A toalha da mesa tem que ser branca. Todos têm que estar presentes. Tem que ser naquela... Essa questão de nós termos alguns hábitos disciplinares é para nos favorecer a educação da mente. Mas eu posso fazer o meu evangelho sentado no meu leito já para dormir. Fazer aquela leitura, orar, refletir sobre ela, pensar aquele texto em relação a mim e depois em relação aos outros, porque disse-nos o Cristo que antes de mexermos no argueiro do outro, que tirássemos a nossa trave. Agora, uma vez tirada a nossa trave, mexamos no argueiro do outro. É dever nosso. Porque uma vez tendo tirado, ele não vai poder dizer: mas você tem o mesmo problema. E por mais que diga engraçado, até outro dia tu fazia. Sim, até outro dia, agora não faço mais. Estou vendo que funciona e estou lhe convidando à reflexão. E não estou querendo que você aceite e faça a partir de agora. Só estou lhe dizendo que você não vai mais poder argumentar que não sabia. Você está informado. Que não sabia, você não vai poder dizer mais tarde, quando algo porventura acontecer. Tem umas pessoas que eu digo assim: quando é que você vai lá no centro? Eu ainda faço isso, acredita? E não faço com muita gente não, é raríssimo eu fazer isso. E reparei que tinha algumas pessoas, umas 3 ou 4, que ultimamente eu estava fazendo, sem nem me aperceber, já dizia: quando é que você vai lá no centro? Aí um dia percebi, a criatura me respondeu assim: ô rapaz, eu já estou com vergonha, tu já me convidou tantas vezes. E aí eu fiquei com vergonha. Digo: meu Deus, eu estou pressionando a criatura. Mas percebi que não era involuntário. Não sei se alguém naquele instante me intuía e eu falava. Não veio. Então quando foi outro dia, essa mesma criatura me disse assim: olhe, qualquer dia desse eu chego por lá. Estou precisando tanto. De gás, já vi que vai chegar só o resto. Porque se agora que está precisando tanto, qualquer dia eu chego lá, quando chega lá, já no ponto de mandar para o seu Teodoro, que nem tem mais. Né? Só mesmo o ferro velho, a lata velha, com poucos recursos que se possa fazer. Porque ainda há muitas pessoas que pensam assim: qualquer dia eu vou lá para me consertarem. Mas foi o tempo que a gente usava chicote, pedaço de pau, para dar conselho aos outros, não é? Hoje em dia é a educação, é o chamamento à educação. Mas muito me comoveu essa informação de Leon Denis, de que todo homem animado de simpatia profunda pelos deserdados, de verdadeiro amor pelos que sofrem, pode aliviar seus semelhantes.
nós podemos aliviar os nossos, mas podemos também aliviar aqueles que não são nossos consanguíneos, mas já o foram, poderão vir a ser e são hoje irmãos em espiritualidade. Vincular-se a uma atividade nobilitante da casa espírita e encontrar magnetização desde a recepção na casa até o trabalho mediúnico, do passe em si, da evangelização infanto-juvenil, da mocidade, das palestras públicas, e, enfim, de todas as atividades e matizes. E essa questão do sentimento e da vontade, da prática sincera de querermos fazer algo é tão importante que, para finalizar, essa mensagem encontrada em Mateus, no Novo Testamento, capítulo 8, versículos 2 e 3. Ela diz muita coisa para nós. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Mas aí você pode dizer: Samuel, mas os discípulos ouviram isso e não conseguiram curar aquela criança lunática. Eles não quiseram curar. Eles quiseram testar. E todas as vezes que nós quisermos testar os espíritos, nós vamos falhar. Todas as vezes que nós quisermos pôr em voga a veracidade do fenômeno mediúnico, só por um capricho do egoísmo, nós é quem vamos perder com tal postura, porque ela advém da vaidade, do orgulho e da prepotência, do egoísmo de às vezes querermos ser os melhores ou de querermos desmascarar alguém ou algo ou a própria doutrina espírita. Eu já vi tanto isto aqui. Comigo já aconteceram tantas vezes. Me lembro tanto de um atendimento muito interessante em que o rapaz, amigo, frequentador assíduo, perguntou a Dr. Wagner sei lá o que, e ele respondeu: por que você quer me testar? Onde é que você quer chegar? O que você pensa construir de posse dessas informações? Meu filho, todos os argumentos contra o espiritismo, todas as provas de charlatanismo, Kardec já pesquisou. Estude-o e você vai encontrar. Quando terminou o trabalho, à época, uma terça-feira, o amigo me esperava para, em lágrimas, dizer-me que tinha obtido a maior prova do fenômeno mediúnico que ele já pudera ter. O espírito havia lido o seu pensamento. Eu, muito recente na atividade, obviamente fiquei profundamente magoado, porque ele houvera duvidado sobretudo de mim, e nós não queremos que ninguém duvide de nós, porque nós nos achamos muito melhor que os outros, nós nos achamos sempre superior aos outros. Só mais tarde eu vim entender que quanto mais eu fosse fiel à doutrina, ao fenômeno, ao espírito que nos assiste e nos dirige, menos eu deveria temer as dúvidas minhas e dos outros, menos eu deveria temer a exposição que os outros pudessem tentar me levar ao ridículo, porque no final das contas eles mesmos é quem estariam ridicularizados. Por fim, refletir que quando Jesus disse eu quero, ele sabia que poderia curar, ele não tinha mais do que duvidar. Ele não precisava, Jesus, provar para si mesmo. Eu não sei se depois de tantos registros na literatura, nos livros de Kardec, nós ainda precisamos provar para nós mesmos. Eu penso que já nos chegou o tempo de aplicar o que nós já sabemos ser verdadeiro. Por isso, queiramos cuidar, melhorar, diminuir o sofrimento orgânico que outrem na nossa casa, na casa espírita, quando formos tarefeiros, possa apresentar. Lembrando, contudo, que curar uma enfermidade não é o máximo e o fim do processo, porque é apenas um remendo que fazemos. Se a pessoa não se moralizar,
não se curar de suas enfermidades morais, outra chaga aparecerá, noutro lugar, mais forte, com mais difícil cicatrização e limpeza. Porque enquanto nós estivermos buscando curar apenas corpos, estaremos numa redoma de equívoco, porque o corpo perecerá por uma ou outra razão. O tempo está passando, as células estão se desfalecendo e não mais se reproduzindo na mesma quantidade, vigor e saúde que antes. Vamos os nossos corpos morrer. Mas se nos curarmos das enfermidades morais, se nos curarmos das nossas limitações espirituais, nenhuma chaga, nenhuma enfermidade física será suficiente para nos fazer perder a fé na vida verdadeira, em Deus, em Jesus e na espiritualidade que nos assiste. Muito obrigado pela atenção dos senhores, muita paz, e aproveitemos o momento que vamos já ter do passe para nos curarmos de enfermidades físicas que ainda nos perturbam, sabendo que às vezes não é do primeiro contato, mas ao longo de um processo, de um tratamento, e lembrando ainda que uma vez tratando uma chaga física, cuidemos de tratar das mazelas espirituais para evitar que outras piores surjam no nosso veículo físico. Muita paz e boa noite a todos. Irmãos, Samuel. Muito bem explanado, muito bem estudado. Eu gostaria que o nosso irmão Samuel, sem abusar da sua vontade e dos seus conhecimentos, eu tenho aqui duas curiosidades que eu sei que muitos aqui também precisam saber, embora que já tenha saído o assunto aqui, mas que como é de uma forma mais grosseira, tipo, como nós sabemos, eu gostaria que ele nos dissesse algo sobre essas pessoas que fazem demonstração em praça pública, em alguns tipos de fenômenos que parecem espetaculares, o que tem a ver com o magnetismo? Certamente pessoas há que já descobriram toda a condição mental que eles têm de exercer uma vontade sobre um objeto e promover ali a sua movimentação. Mesmo essas pessoas que agem por interesse meramente financeiro, de fama, portanto algo vulgar aos olhos morais, ainda assim são instrumentos de que a espiritualidade se serve para, fora dos círculos religiosos, fora dos ambientes laboratoriais, em plena praça pública, possa estar despertando a atenção e interesse de leigos a sábios ou pseudo-sábios, para que o assunto não passe despercebido por ninguém. Se aquele cara, aquela mulher consegue fazer aquilo, alguma razão há. Como é que a mente dele consegue ter poder sobre aquilo? Alguma razão há. Porque uma coisa é quando vemos pela televisão e nós logo supomos que há recursos da mídia, das câmeras, das edições de vídeo ali. Outra coisa é quando vemos ao vivo e ali ficamos nos perguntando, mas como ele consegue? Há aqueles que dispõem de recursos, habilidade, agilidade que desconhecemos, mas há aquele outro sim, que tem uma condição magnética sobre aquilo, e repito, embora o faça a um interesse puramente material, ainda assim é usado pela espiritualidade para despertar a atenção e interesse nosso. Muito bem. Um outro assunto, Samuel, não lhe cansando nem abusando da sua boa vontade, é sobre os benzedores, pessoas que fazem aqueles benzimentos com um galinho de planta, nós sabemos, né? Não sabemos desse assunto? Então isso também, eles são médiuns curadores, ou o seu magnetismo é para aquele que dá na mesma? Eles são médiuns curadores e usam do seu magnetismo, mas na verdade são médiuns passistas, independente da cura que vão operar ou não, porque normalmente os benzedores rezam sobre enfermidades como o mal olhado,
não é? Que a gente costuma chamar, a criança está com quebranto, não é? Que é uma indisposição fluídica, com percepção de na matéria orgânica. Então dizer que são médiums que, por não ter uma formação espírita, por terem adquirido aquela informação em casa, junto a outras denominações religiosas, creem fazer-se necessário o uso do galho, o uso da planta. Às vezes julgam ser lícito receber algum agrado financeiro ou material por aquilo que houveram desempenhado. Mas o fenômeno existe, puramente magnético, manipulação fluídica e às vezes, assistido também por bons espíritos, como nos diz Kardec em O Livro dos Médiuns, logo no início da obra.